Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Oi, Cunhazinha. Hoje tá bem do Ceará e do Brasil, né? Um misto mesmo. Esse episódio vai ser. Esperamos que vocês gostem. Um beijo a todos. Com certeza, gente, hoje tá bem amplo. E a gente, claro, tá com a Inês Aparecida, maravilhosa como sempre. Oi, Inês! De volta a Fortaleza. E volta à Fortaleza do meu país também, Piauí, né? Porque eu vou requerer cidadania piauiense. Só no único detalhe do Piauí que eu tenho assim ainda uma restrição, se eu vou também ser cidadã, é tal do trovão. Os trovões horríveis. Mas aqui No, também tava, viu, Inês? Deu umas Hã? coisas horrorosas aqui em Fortaleza Menina, também. aqueles do Piauí são conhecidos, é um negócio assim estralando. Só o defeito que eu acho do Piauí é esse tal desse trovão, mas o resto eu amo. Essa semana que passou aí, teve hora que deu medo, viu? Você fala, Eu, eita, agora eu acho nem tão sabia que tinha medo de trovão, agora tenho. Ave Maria, eu acho desnecessário demais, trovão, demais. Pra que esse escândalo, Ai, né? eu Pra quê? amo, eu amo. Tu Só as gosta? vimos dadinho. Eu adoro Ave Maria quando Eu, se Maísa treme assim. Vasconcelos, detestamos trovões. Ave Maria, não. E a Nossa. minha, a minha cachorrinha, a cachorrinha das meninas, né? A Malu também se esconde, coitada. Onde ela acha um buraco, ela se esconde. Eu É, quero dessa grossura, não cabe mais embaixo dos campos. Pois pros vamos lá. pets e acho que para os autistas, para as pessoas com transtorno do espectro autista também não é legal. Não é bom, não. É, não é. Enfim, a gente, né, nessas horas é que vem à tona o medo dentro de nós. Ai! Bom, vamos pro assunto do episódio de hoje. Então, hoje a gente decidiu falar sobre um assunto que está angustiando muitos jovens, pais, mães, professores, gestores da educação, que é o tal do novo ensino médio, que foi inventado ainda no governo Temer, começou a ser implementado em 2022, sob o governo Bolsonaro, mas com o início do governo Lula virou foco de muita insatisfação, o negócio está pegando fogo, tá? Na semana passada, vários protestos se espalharam pelo país pedindo a revogação desse modelo educativo, e o que deixou, né, claro, o ministro Camilo Santana, que, por sinal, ex-governador aqui do Ceará, é ministro da Educação, e está lá em saia justa total, sob muita pressão. Vamos tentar entender direitinho essa história, tá? Antes de começar, vamos para o recadinho do financiamento do podcast. As Cunhas é esse podcast que você conhece, que é independente, a gente, né, só existe por causa de vocês, os ouvintes, que nos ajudam profundamente, não só ouvindo e mandando sugestão, mandando contribuições, mas também nos apoiando financeiramente. E aí, a gente faz essa campanha de financiamento, que é, você pode contribuir com qualquer valor para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, fazendo um Pix para ascunhaspodcast@gmail.com. A partir de R$ 10 por mês, você se torna realmente um assinante e passa a receber um episódio extra exclusivo e participa da gravação com a gente. Então é muito, muito, muito bacana. Lembrando que se você mandar um Pix, por favor, deixa seu e-mail na descrição do pagamento para a gente conseguir entrar em contato depois, tá bom? E aí, gente, pense na conversa de bastidores que a gente tem sempre ali, na conversinha com os ouvintes assim ouvindo, a gente conversando, tá? É bom demais. Aí, se você também não deixa de seguir a gente, tá? Nas redes sociais, Instagram e Twitter, porque sempre tem muita novidade. E a gente tá no YouTube, então, se você quiser também, ao invés só de ouvir a gente, ver o que a gente está falando, vai lá no YouTube, tamo lá, tá bom? As Cunhas Podcast. Agora sim, bora começar. Então, era 2016, quando o ilegítimo governo Temer, né, que já tinha dado golpe na Dilma, tem gente que acha que não foi golpe. Eu, Camila, digo que foi golpe, tá? Então, estou numa linha de pensamento aí, você pode discordar, não tem problema, mas é o meu pensamento, tá? E aí, o governo Temer começou a trabalhar, né, mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória, alterando o modelo do ensino médio no Brasil. A justificativa era que os conteúdos nas escolas eram amplos demais, enfim, tinha uma série de reclamações e que eram justas e tudo, e que precisava, nesse sentido, fazer uma reforma. A promessa era, de fato, respeitar a liberdade de escolha dos estudantes já na fase escolar, que eles tivessem um percurso deles, pensando no futuro, pensando na profissão que eles queriam fazer e tudo mais. A situação, por, por outro lado, né, está se mostrando muito complicada, muito desastrosa, essa implementação que começou a acontecer em 2022 por ordem da lei, a lei que foi aprovada pelo Temer. Então, como sempre, várias desigualdades vieram à tona, muitos desencontros, muita incerteza. E aí, vamos falar, né? Porque assim, o rojão
está explodindo agora no governo Lula. Mas lógico que é uma história anterior, então é legal a Inês resgatar um pouquinho como é que foi a implementação, como é que foi a decisão em torno desse novo ensino médio, Inês. Camila, como você disse, a reforma do ensino médio, esse novo ensino médio, foi proposta em setembro de 2016, logo após o golpe que depois a presidente Dilma instituiu Michel Temer como presidente. Também eu prefiro dizer golpe, embora tenha sido toda aquela farsa constitucional, né? O pessoal votando, os deputados votando, mas a gente sabe que aquilo foi só farsa e que realmente, que no fundo, era um golpe. Então, também essa é a minha opinião. Quem quiser que discorde, não tem problema não. Sim, naquela época era o ministro da Educação, era tanto ministro daquele desgoverno que a gente não sei mais nem quem era. Depois que eu me lembrei, começando a ver esse tema, era o Ministério da Educação, estava sob o comando de Mendonça Filho. Vocês se lembram de Mendonça Filho? Pernambucano, né? Pernambuco, exatamente. E a reforma propôs a redução da carga horária das disciplinas gerais do ensino médio, certo? Olha, preste atenção. Tornando obrigatórias apenas português e matemática. Instituiu um tal dos itinerários formativos. Um nome bonito, né? Especialização dentro de uma das áreas do conhecimento ou ensino técnico profissionalizante. Tornou o inglês a disciplina obrigatória como língua estrangeira, embora esquecendo que o Brasil é arrodeado de países da língua espanhola, né? Nossos vizinhos todinhos falam espanhol, mas a língua obrigatória é o inglês. E permitiu o notório saber para a prática docente sem a necessidade de diploma em licenciatura. Gente, esse daí eu acho assim, sei não. Ampliou a carga, tu não é professor, tu não se formou, tu não fez pedagogia, tu não sabe uma técnica de ensinar, mas tu vai lá para a sala de aula, viu? Ampliou a carga horária total do ensino médio e permitiu que parte do ensino fosse oferecido na modalidade à distância. Além disso, a proposta inicial retirava a obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia. Para que sociologia e filosofia? Para botar aluno para pensar, né? Vamos cortar, negado, corta isso daí. Não, de jeito nenhum. Como diz a professora Bárbara Pontes, ela é da Rede Pública de Ensino de São Paulo, e ela é uma militante a favor da educação e contra esse formato do novo ensino médio. Ela disse que a reforma foi proposta no bojo das políticas neoliberais de austeridade fiscal, impulsionadas a partir do golpe de 2016. A professora Bárbara também chama de golpe. Vale lembrar que no mesmo período foi aprovada a PEC do teto dos gastos, que limitava os investimentos públicos em áreas fundamentais para a população, como saúde e educação. Quer dizer, esse introduçãozinha aí que eu fiz, a gente já pode tirar um bocado de coisa de a quem interessa esse novo ensino médio. Pois é complicado, tá? Porque, claro, tinha o ensino médio tradicional, o anterior, tinha problemas, estava evidente, né? Precisava Claro. ser reformado, mas o problema é como a coisa está acontecendo. E aí a gente foi falar com quem está muito envolvido com o debate sobre o novo ensino médio, falamos com várias pessoas, inclusive. A primeira que a gente vai trazer é a Andressa Pelanda, que é coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma organização que surgiu lá em 1999 como uma rede que articula centenas de grupos e entidades distribuídas por todo o país, incluindo comunidades escolares, movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais, enfim, é um bocado de gente, tá, que está junto nessa grande rede que é essa campanha. E eles estão muito assim envolvidos, porque o foco dessa campanha é justamente a educação pública de qualidade, e aí ela começa explicando como é que estava o contexto na época em que veio à tona a necessidade de ter a reforma do ensino médio. Inclusive, se você quiser conhecer mais esse projeto, procura no site campanha.org.br, tá? Vai lá que eu acho que é bem interessante. Vou trazer aqui a fala da Andressa. O processo de discussão para a construção desse novo ensino médio. Não houve. Foi um projeto que foi construído no seio de alguns institutos e fundações empresariais, a partir de ideias de alguns tipos de ensino médio que já existem no exterior, que tem esses
caminhos formativos, né, escolhas para os estudantes a partir do ensino médio, mas traduzido para cá de uma forma bastante precarizada. Ele foi enviado por medida provisória ao Congresso Nacional, depois se tornou lei, e não teve nenhuma consulta ou debate com a comunidade educacional, com a comunidade científica sobre o tema, e, pelo contrário, né, a comunidade educacional e científica se posicionou contrária à implementação, né, à construção desse novo ensino médio como ele é. Ele, quando foi enviado em 2017 para o Congresso e aprovado, foi feita um verniz de que ele atendia às expectativas dos estudantes que ocuparam as escolas em 2015, 2016, nos processos de ocupação, mas, na verdade, ele vai na contramão do que pediram os estudantes. Os estudantes pediram, essencialmente, três coisas. Uma primeira, mais financiamento, infraestrutura para as escolas. Muitas, até falta água, falta banheiro no Brasil, mas eles pediam também outras coisas, como biblioteca, com livros, internet, produtos de tecnologia, quadras poliesportivas, enfim, que a escola pudesse ser uma referência em termos de infraestrutura para essa oferta da educação. Além desse tópico do financiamento da infraestrutura, eles pediam também valorização dos profissionais de educação. Eles fizeram vários atos falando sobre isso, os professores apoiaram também essas ocupações, estiveram junto com os estudantes e unificaram essas lutas por valorização, formação inicial, continuada, adequadas, melhores salários, planos de carreira, etc., que são as lutas históricas aí dos professores e, na verdade, a reforma do ensino médio precariza, como a gente vai ver mais adiante. E, por fim, o terceiro ponto foi uma nova educação, uma educação que fizesse sentido para eles, uma educação integral. Inclusive, eles ficavam o dia todo nas escolas, eu participei muito de atividades que foram feitas na escola Fernão Dias, em São Paulo, que foi a primeira escola do Brasil que foi ocupada, ela ficava na rua do escritório da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, então a gente acabou participando muito dos debates que aconteceram ali, eles faziam atividades que às vezes eram abertas para a comunidade, e eles falavam que eles queriam que ficar o dia inteiro na escola, mas eles queriam ficar o dia inteiro numa escola que tivesse, né, uma educação que fizesse sentido, uma educação ampla, plural e profunda para eles. Eles não pediam menos disciplinas tradicionais, digamos assim, química, física, filosofia, sociologia, história. Eles pediam outras que fizessem sentido. Por exemplo, eles tiveram uma aula de culinária, a Paula Carosselli, eu lembro que foi na escola, a chefe, eles tiveram aula de culinária, tinham rodas de debate, eles falavam, essa educação que a gente quer, que tenha também essas outras disciplinas, que a gente possa escolher e fazer sentido. Só que, né, acho que é legal essa contextualização, lembrando as ocupações das escolas públicas em 2016, 2015, 2016, que foi um momento muito intenso mesmo, né? No país todo teve isso, muita insatisfação que veio à tona, e só que isso foi usado de uma forma diferente. E aí a Andressa explica por que que essas três reivindicações que estavam lá na origem dessas manifestações dos estudantes, elas não foram contempladas por esse novo ensino médio. Vamos escutar a avaliação. A reforma do ensino médio vem na contramão desses três pontos, e aí eu vou falar sobre, mas também traz outras questões de preocupação. Então, primeiro, não houve um movimento de quem criou essa reforma por mais financiamento da educação. Pelo contrário, inclusive nas discussões do Fundeb, que é o principal fundo para a educação básica, que foi aprovada uma versão permanente em 2020, a gente fez uma atuação muito forte, né, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que a gente tem um histórico muito forte junto com a Fineduca, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, de atuação sobre financiamento da educação, e a gente pautou a necessidade de financiar o custo aluno-qualidade, o CAC, como parâmetro do Fundeb. Ele aumenta muito o valor por aluno, né? Ele traz um financiamento de fato adequado, necessário para cumprimento do piso, minimamente, para que as escolas tenham infraestrutura, para que a gente possa ter acessibilidade, internet, etc., nas escolas. E não houve um apoio ao CAC por parte, por exemplo, do CONSED, que é o órgão que reúne os secretários estaduais de educação, que são secretários responsáveis pelo ensino médio. Então, sequer houve também, por parte desses institutos e fundações empresariais, um apoio ao custo aluno-qualidade no Fundeb. Muito pelo contrário, a gente teve posicionamentos, inclusive na imprensa, de entidades como Todos pela Educação, que reúnem uma série de empresas, é uma rede, né, de empresas, e também tem seus conselhos membros desses institutos e fundações empresariais. Eles se colocaram explicitamente contra o custo aluno-qualidade no Fundeb, né, e que trazia muito mais financiamento. Felizmente, a gente ganhou essa batalha, mas não foi pelas mãos, né, e pela intenção de quem fez a reforma do ensino médio. Então, o primeiro ponto sobre financiamento e infraestrutura, e o segundo sobre valorização dos profissionais da educação, que depende desse financiamento, a gente já tem aí as evidências de que não foram agendas que foram apoiadas por quem construiu a reforma do ensino médio.
E o ponto 3, sobre a nova educação, é o que principalmente se discute na questão da reforma, né, porque ela mudou muito o currículo, ela retira várias disciplinas essenciais, como sociologia e filosofia, e reduz o tempo de outras disciplinas fundamentais também para a formação plena, né, para a cidadania e para o trabalho desses estudantes, e insere caminhos e trilhas formativas com uma parte de disciplinas eletivas, que são disciplinas tiradas da cabeça das pessoas, dos gestores que colocaram cada uma das redes a reforma do ensino médio para andar. Então a gente tem visto disciplinas como Brigadeiro Caseiro, Mundo Pets, de cachorro, bichinhos, SA. A gente tem visto disciplinas sobre o que rola por aí, projeto de vida, que são disciplinas que só tem o título, muitas vezes não tem ementa, não tem uma proposta sobre o que dar de aula nessa disciplina. Os professores não são formados para esse tipo de disciplina. E também não foi construído com os estudantes, que era o que eles pediam, uma pedagogia que olhasse para o que eles demandavam em termos de debate, em termos de disciplinas. Isso também não foi feito e não faz sentido nenhum, nem para os professores, nem para os estudantes, esse tipo de disciplina. Gente, aqui é lógico, a Andressa está falando de um cenário nacional, né, e do que está acontecendo no país de um modo geral. Aqui no Ceará, a gente vai trazer falas de professores e que trazem à tona assim, tipo, não foram retiradas, por exemplo, disciplinas de sociologia e filosofia. Houve muitas vezes uma redução, né? Então, se no caso uma escola já tinha uma vez por semana só aula de sociologia, manteve uma vez por semana a aula de sociologia, mas tem outras disciplinas que realmente tiveram redução, como história, por exemplo, geografia, teve redução. Porque para Camila, abrir margem para essas optativas, né, para essas eletivas. deixa eu falar aqui, completando aí a fala da professora Andressa Pelanda, né? Ela é de São Paulo, né? É, Eu estava vendo nas minhas pesquisas que São Paulo se apressou a implementar esse modelo, tá entendendo? Inclusive, entre os textos que eu vi, também ressalta isso, nessas disciplinas adicionais que você, opcionais, tinha isso, Mundo Pet, RPG, que pode ensinar RPG que você é de fisioterapeuta, brigadeiro caseiro e etc. E foi o São Paulo queria, na época ainda era o governador, o calça apertada, como é? O Dória. 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 Queria que se implementasse para fazer de São Paulo um modelo, que ele não pensava não era ser presidente, ou seja, tudo é questão mesmo de politicagem, não é uma questão de política pública, não, é de politicagem, certo? E o secretário de saúde dele era que foi secretário de Educação Básica do MEC no tempo do Mendonça, um Rocieli, que eu pensei até que era o nome de uma pessoa, era o nome feminino, mas era um homem. Tu entendeu? Vocês entenderam o que é que eu estou dizendo? São Paulo se apressou nisso, demais. Mas, Inês, eu acho que, no fim das contas, todos os estados, porque alguns, como é o caso do Ceará, depois a gente vai falar, tinham até uma proposta de implementar gradativamente, primeiro em escolas piloto e tudo mais, mas aí veio todo o rebuliço, né, pandemia, não sei o quê, o povo tendo que dar conta de componente curricular atrasado, um calendário, um cronograma horroroso do Ministério da Educação, então todo mundo teve que fazer às pressas. E eu digo mais, o caso de São Paulo talvez seja ainda mais traumático, né? Pior do que outros estados, porque assim, uma coisa é você implementar os itinerários formativos, que são essas disciplinas voltadas para o interesse do aluno, que, assim, em tese é muito legal, né? De fato, quem não lembra no ensino médio você ficar, minha Nossa Senhora, para que eu estou estudando isso aqui? Para onde é que eu vou usar isso aqui na minha vida? Para Né? que decorar todos os afluentes do lado direito e esquerdo do Rio Amazonas, né? Pois é. O floema e o xilema, né? Algumas coisas assim que, de fato, você ficava, gente, isso aqui não está certo, eu estou decorando um negócio que eu não consigo ver, né? Aplicação prática nisso. Então, existia um problema, isso causava muita evasão escolar, de fato, era um problema sério, as pessoas, os jovens, os adolescentes desestimulados em estar na escola, porque não entendiam, tinham muita dificuldade de aceitar e entender aqueles conteúdos. Então, na teoria, muito bonito você ter esses itinerários formativos, preparar o aluno nos anos iniciais do ensino médio, ele refletir sobre o que é que ele quer para a vida dele, com o que ele se identifica, e oferecer uma formação voltada para aquilo ali. Mas veja só, uma coisa é você implementar isso numa escola de tempo integral, que de manhã o menino pode ter as disciplinas da base nacional curricular,
as disciplinas padrão, e à tarde ele ter essas disciplinas bacanas, com um professor que já estaria lá, uma sala de aula que já estaria reservada para ele. Outra coisa é você fazer numa escola regular, né? A gente depois vai aprofundar isso. E São Paulo, 44% apenas da rede, em 2023, vai ter oferta de escola em tempo integral. É muito pouco. Em 2023, até o ano passado, era menos. Né? O Ceará, só para a gente ter uma comparação, 2023 vai estar com 71% da rede em tempo integral. Só aí você já tem uma diferença de cenário. É muito complicado, é uma desigualdade entre escolas públicas e privadas, porque, óbvio, a escola privada está muito mais preparada, e uma desigualdade regional no país, né? Porque cada estado tem um cenário diferente. Mas, enfim, vamos ouvir o que a Capelana ainda nos conta. Pois é, porque ela fala justamente dessa questão dos resultados que já estão sendo constatados, já que começou a implementação em 2022, por força da lei, né? Foi obrigado que os estados tiveram que colocar em prática mesmo, e já dá para sentir, já tem publicações que demonstram os problemas, né? Então vamos ouvi-la. Então, e sobre implementação, a gente tem uma série de evidências científicas já produzidas, especialmente numa edição especial da revista Retratos da Escola, uma revista acadêmica, né, sobre a implementação do novo ensino médio nos estados. Essa edição especial é organizada pelo Fernando Cássio e pela Débora Goulart, que são os dois da Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, são pesquisadores e que são também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eles têm acompanhado de perto o ensino médio, a reforma, desde as ocupações, chegando até agora. E, por exemplo, essa revista ela reúne uma série de artigos que mostram várias questões, né, de limitações da implementação. Por exemplo, a limitação dessa participação de sujeitos e comunidades escolares na elaboração dos conteúdos, isso a gente já comentou, mas também é uma evidência científica. A presença de um número considerável de atores privados, fundações e institutos empresariais, desde a formulação até a implementação do novo ensino médio. E, por fim, né, essa questão de induzir desigualdades. Porque o que a gente tem visto, as escolas privadas que ofertam uma qualidade maior de educação, que não são todas as privadas, mas aquelas, né, que são mais voltadas para uma elite, né, da população brasileira, elas não reduziram as disciplinas, elas continuam lá. O que acontece é que elas têm ampliado a carga e aprofundado, né, alguns conteúdos nessas eletivas. Tem algumas escolas, por exemplo, que os alunos escolhem 2 caminhos formativos, inclusive, para continuar e não um só. Então, as escolas privadas têm driblado essa precarização do currículo, do ensino, mas as escolas públicas acabam ficando nessa situação precarizada que já era antes e que ainda mais aprofundada. Então, a gente acaba tendo um aumento das desigualdades educacionais e, claro, sociais. E só para concluir, eu perguntei para a Andressa também como é que estão as conversas com o governo federal, governo Lula, Camilim, né, Ceará. Como é que tá a conversa? Tá rolando, né? Então vamos ver vamos ouvi-la, né? E aí eu queria falar sobre propostas, né? A gente fez uma carta junto com a Rede Escola Pública e Universidade, mais 9 outras entidades acadêmicas e movimentos do campo da educação, que foi assinada por mais de 300 entidades do campo, seja da comunidade educacional, seja da comunidade científica, em que a gente aponta os 10 grandes problemas do novo ensino médio e, no final, a gente tem uma proposta de revogação dessa reforma e construção de um novo ensino médio, mitigando os problemas que a gente já viu neste, né? Então, a gente defende que é preciso ser revogado, porque a base dela, estrutural, desse novo ensino médio, ela já vem com um modelo que induz ao aprofundamento das desigualdades, então a gente não tem como fazer remendos nela. O que a gente defende é que seja revogado, o que é possível ali dentro da mudança da LDB, que se abra, né, um processo de debate a partir de um projeto de lei no Congresso Nacional e que a comunidade educacional, a comunidade científica seja chamada para dialogar e trazer propostas, junto com os estudantes, claro, e os profissionais da educação, para a gente poder construir de fato um novo ensino médio que faça sentido para os profissionais, faça sentido para os estudantes, que seja de fato um ensino médio que tenha por base uma base crítica, transformadora da sociedade e que garanta o direito humano à educação. Então, essas são as propostas que a gente tem de um debate mais profundo. O Ministério da Educação, a princípio, não estava poroso às demandas sociais em relação ao novo ensino médio, tem se colocado contrário à revogação, mas, depois de muita pressão, recentemente abriu o processo de consulta pública com audiências, etc., para começar a construir um debate
em torno dessa questão, ou seja, tem sido muito difícil dialogar com o Ministério. O Fórum Nacional Popular de Educação conseguiu uma audiência depois de muito tentar, depois de semanas de pedido e após uma pressão também da própria presidência para que recebesse os movimentos sociais envoltos no Fórum Nacional Popular de Educação. Mas, pelo contrário, o ministro tem recebido institutos e fundações empresariais com os quais já tinha parceria quando era governador do Ceará, já que muitos desses institutos e fundações fazem uma incidência forte aí nos governos subnacionais, especialmente vinculados a políticas de avaliação em larga escala, que são políticas que são muito aprofundadas no Ceará, no estado, né, do ministro da Educação, Camilo Santana. Eu quero agradecer a Andressa, foi maravilhosa, é uma disponibilidade, assim, maravilhosa, não tenho o que falar, ela realmente é incrível, obrigada mesmo. Agora, vamos só abordar essa questão que ela coloca. O Camilo, de fato, pegou um bucho grande, mas isso já veio, essa situação já era previsível, e já vinham críticas em relação à escolha do nome dele, ou mesmo da Isolda Sela, se fosse a escolhida pelo Ministério, para o Ministério da Educação, justamente por essa vinculação com entidades privadas que têm institutos, fundações, a Fundação Lehman, Fundação Itaú, Fundação não sei o quê, de grandes empresas, muito dinheiro, com interesses na educação. Então, isso já acontece no Ceará há alguns anos e havia o medo, o temor, enfim, ou a certeza de que isso seria replicado também no nacional, no MEC. E, de um certo modo, este momento, essa tensão em torno do novo ensino médio traz isso, né? Expõe mais isso. Mas aí vale lembrar, viu, Camila, que essa participação dessas instituições privadas, elas vêm bem de antes, porque Isso. pelo artigo que a Andressa Pelanda nos indicou e cita, né, sobre as evidências da implantação desse novo ensino médio, já na proposição, né, no momento de discussão da medida provisória que foi enviada sobre a reforma do ensino médio, você já teve a participação de vários parceiros privados, né? Instituto Unibanco, Itaú BBA, Oi Futuro, Instituto Natura, enfim, várias instituições participando dessa discussão. Então, realmente, assim, parece que é bem anterior, né? A gente sabia que esse modelo seria replicado também nacionalmente, mas isso já vem de muito tempo. Porque em 2016 já teve essa participação da galera. Total. E aí, isso acaba vindo à tona com mais força agora. Inclusive, a gente tentou falar com o Movimento Todos pela Educação, né, Inês, para ter alguma resposta, que é um desses grupos que tem muita participação privada, né? Falei com a assessoria, primeiro um contato que me deram, que seria a assessora. Aí ela falou, muito gentil, que não era ela, nessa área de falar sobre qual seria a opinião de todos pela educação a respeito do novo ensino médio. Me passou para outras duas pessoas. Conversa vai, conversa vem, nenhuma quis falar sobre o assunto, né? Mostrar, expor a opinião deles, por que estão a favor dessa mudança. E diz que próxima vez eles falam, Tá certo? bom, Na próxima, mas talvez a gente Próximo não passe episódio. no próximo episódio. quem sabe? Mas Aí a só gente tentou bastante para saber, para eles também dizer, né? Por que é que gostam, por que é que é certo, por que é que são a favor, por que é que lutaram isso desde sempre e tal. Mas não consegui, não. Mas foram muito aí difíceis. porque uma das pressões que estão sendo feitas, né, semana passada, não sei se vocês viram, mas teve um monte de protesto no Brasil todinho, pedindo, principalmente, eu acho que a principal reivindicação da galera nesse momento é revogar o novo ensino médio, né? Querem revogar. E E o a Camilo Pelada mesmo disse que não dá para remendar, não foi? Ela falou, Isso. não dá para remendar. O Camilo tem dado a entender nas mensagens dele que revogação não é bem uma opção, entendeu? Porque o negócio já está rolando, bem ou mal, já está rolando. Aí você interrompe um processo na metade, volta o que era antes. A confusão vai ser grande do mesmo jeito. Então, ele está querendo, né? Ampliar não, retomar ou dar início à discussão coletiva, né? Diz que vai recompor o Fórum Nacional de Educação para propor um diálogo sobre esse tema específico, anunciou também a abertura de uma consulta pública para reavaliar o novo ensino médio. Então, assim, as respostas que o Ministério está dando vão nesse sentido, de tentar
conversar com as pessoas, entender o que é que está pegando para tentar melhorar. Eu acho, assim, eu muito, né, especialista, para não dizer o contrário, eu acho também que a revogação ia causar um problema ainda maior, concordo plenamente. Talvez fosse o caso, não sei, de atrasar esse cronograma, entendeu? Realmente fazer o negócio de maneira piloto, eu não sei, mas eu acho que a revogação também ia causar um baita estrago. Eu discordo, eu acho que do jeito que a coisa está sendo implementada, e a gente vai trazer falas de professores, se isso com certeza foi tema da transição do governo no final do ano passado, certo? Teve pesquisadores, inclusive, que participaram da transição e que levaram essa questão para o governo, estava lá, né? E se já tivesse sido dado, de alguma forma, um jeito de interromper, teria sido só um primeiro ano de implementação, retornaria neste 2023 o ensino médio normal, assim, o antigo, e já se iniciaria a discussão daqui para frente, sabe? Agora, Mas isso não é esse impasse. revogar, isso é Não, repensar o cronograma, não é revogar. poderia, mas é Porque porque. voltar. Mas não pode desrespeitar a lei. A lei deu um prazo. Teria que revogar. Teria que Não, mas revogar. aí eu acho que o remendo nesse sentido, talvez, Camila, fosse no cronograma de implementação. Porque eu acho que isso é que é o importante, porque talvez seja consenso de que voltar o ensino médio ao que era antes não é o mais interessante. A proposta, em teoria, dos itinerários formativos é boa. Agora, você precisa de tempo para implementar, porque você teve 4 anos de paralisia de um governo Bolsonaro que não se preocupou na implementação disso, as escolas desesperadas para cuidar do remoto, né, de dar conta do conteúdo que estava atrasado e precisando ser repassado para os estudantes. Então, você teve um atropelo no cronograma causado pelas circunstâncias e pela paralisia de um governo anterior, e agora o governo atual tem que cuidar disso aí. Não, realmente, assim, revogar, volta ao que era antes, sinceramente, eu acho que não é a saída. Agora, pensar a implementação é fundamental, né? Não, eu acho que, porque assim, em Eu termos acredito práticos, que em a termos. reforma, Sim, pode falar. a reforma, eu acredito que um dos pontos mais assim que pegam é não ter havido discussão, tá entendendo? Eu acho. Não houve discussão. Houve discussão por parte de Não houve. quem? Da iniciativa privada, desses grupos que cuidam da educação privada. E, aliás, não, calar. As escolas privadas parece que aprovaram, a maioria aprovou e Sim. tal, né? Porque para eles é vantagem. O que eu andava pesquisando, quem seria a favor, mostrando as grandes vantagens desse ensino médio, todo mundo é oriundo da iniciativa privada, coordenador não sei de quê, tudo da iniciativa da rede privada de educação. Ou seja, se está muita vantagem para a rede privada de educação, a gente já tem que ficar, né, com o olho aberto, assim, eu acho. Agora, também revogar tudo para voltar. Pense na confusão, criatura. Pense na confusão. Eu penso como coordenadora de curso, eu enxergaria Deus. que seria mais simples ter a revogação, voltava assim, momentaneamente ao que era, e iniciaria o processo de discussão correto, para realmente fazer uma mudança adequada e no tempo certo. De fato, fazer o remendo vai ser pior, seria pior. Eu sou a favor da revogação, eu já assinei até uma abaixo-assinado aí, eu acho que seria o caminho, sim. Pensando em termos práticos mesmo, sabe? Como lotar os professores, em que salas, tudo. Assim, esse jeitinho talvez não desse certo também. Ia ser muito confuso. É só Camila, por isso. e só um ponto, né? É a questão do financiamento, porque tudo foi pensado ao mesmo tempo, né? Reforma do ensino médio, teto dos gastos, não sei o quê. Como é que você propõe uma mudança estrutural, né? Que vai afetar as escolas de todas as formas? Você vai precisar formar professor, você vai precisar ampliar a carga horária deles ou modificar a carga horária, porque eles vão ter que dar mais aulas, né? Você tem isso. Aí, infraestrutura de escola. Se você vai ter mais disciplinas, né, mais momentos de formação, cadê as salas? Cara, e tudo isso ao mesmo tempo, né, em que o governo propôs uma limitação nos gastos. Cara, tudo errado, tudo errado. De diminuir o dinheiro para a educação e para a saúde. Você precisava de grana para investir numa mudança dessa e fizeram foi limitar, enfim. Vamos ouvir quem está com a mão na massa nesse momento, que está sofrendo na pele, né? Acho que é muito importante ouvir esses atores. A gente ouviu 3 professores aqui do Ceará. Então, começar pela Ana Carolina. Olha só, acho que muita gente aqui conhece a Ana Carolina, conhecida como Aninha, que além de professora de sociologia, é também podcaster do nosso amado Budejo. Olha que coisa maravilhosa.
Gente, maravilhosa. Obrigada, viu, Aninha, por ter dado esse depoimento para a gente. Então, ela atua numa escola regular de ensino médio em Juazeiro do Norte, uma escola dessas que tem 3 turnos, não é escola integral, tá? É uma escola enorme que tem quase 2.000 alunos. E vamos ver como é que está sendo a experiência dela. O novo ensino médio, desde que ele foi implementado, ele sempre foi rodeado de muitos problemas e de muitas angústias, né, principalmente por parte dos professores. A primeira angústia foi a escolha do material didático. Porque eu lembro que quando o novo ensino médio ele foi aprovado, né, por canetada, por Temer, né, ele buscava, vamos dizer assim, dar aquela enxugada nas disciplinas, porque os alunos supostamente teriam muitas disciplinas. Primeiro, a escolha do livro didático, a gente estava no meio da pandemia. Eu lembro que as editoras tiveram que mandar os materiais para a gente analisar em casa, enfim, eu recebi vários livros. Em alguns momentos a gente teve que ir à escola, mesmo assim, se reunir para fazer a escolha, e sempre com muitas dúvidas, muitas angústias. Não era mais livros por disciplina, e sim por área, né? Então, ciências humanas, suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias, linguagens e códigos, e também a matemática, né? Mas também tinham outros livros, né? De projetos, projeto de vida, e que, vamos assim, tentavam elencar um pouco da mistura, né, de disciplinas. Então, ciências sociais aplicadas, né, junto com matemática. Então, isso para a gente foi muito confuso. E eu, assim, não lembro de haver um momento de formação mais, vamos dizer assim, aprofundada para entender como de fato ia ser colocado na prática esse novo ensino médio. Então, sempre foi muito obscurecido. Então, a gente escolheu o material didático sem saber muito aonde a gente estava caminhando. Quando ele foi implementado, a gente tinha meio que acabado de voltar, vamos dizer assim, da pandemia, né? O ensino mais realmente presencial. E aí foi implementado nos primeiros anos, né? Hoje, atualmente, ele foi implementado no primeiro e no segundo ano. Os terceiros anos, né, eles ainda estão no antigo ensino médio. Então, é como se fossem duas escolas no mesmo ambiente, né? Os meninos com o novo ensino médio e os estudantes que estão saindo com a grade curricular antiga. E assim, a nossa escola é uma escola regular, é uma escola imensa, lotada de alunos. A gente, como eu falei, oferece turno manhã, tarde e noite, então a gente não tem muitos ambientes. Então a própria estrutura da escola, ela assim, acaba inviabilizando o que o novo ensino médio se propõe. Por quê? Porque existem vários itinerários formativos no novo ensino médio. Então, o aluno do primeiro ano, por exemplo, ele tem projeto de vida e tem as eletivas. As eletivas até é interessante, tudo bem, ele escolhe, né, uma disciplina, algo que ele gostaria de aprender. Essas eletivas, às vezes, são criadas por professores, às vezes são criadas, né, por gestores, enfim, pessoas voltadas para a área da educação. Então, o professor ele pode escolher, né, essa disciplina eletiva que ele vai dar para os alunos, e os alunos, eles vamos dizer assim, se matriculam. Tipo, igual nas universidades, eles podem se matricular nas cadeiras, né? Mas é um pouco complicado, porque nem sempre a gente tem uma estrutura adequada para conseguir viabilizar a disciplina eletiva, então fica um pouco corrido. Não tem uma sala de aula extra, então as eletivas elas têm que ser sempre no último horário. Por quê? Porque é um momento em que os alunos saem das suas salas e, vamos dizer assim, tem aquele troca-troca de sala para ele ir ali para a sua eletiva. E no segundo ano, tudo piorou um pouco, porque os alunos eles tiveram que escolher as suas trilhas, vamos dizer assim, que são espécies de itinerários formativos, nos quais eles teriam que escolher no sentido de coisas que eles mais se apropriam ou gostam. Então, se ele gosta da área de ciências da natureza, ou da área de ciências humanas, ou enfim, de matemática, ele vai escolher essa trilha específica, de acordo com o que ele planeja para si mesmo, no sentido de uma profissão para o futuro. E, infelizmente, as trilhas, elas não comportam na estrutura da escola, especialmente as escolas como a minha, que é ensino regular, né? As de tempo integral, talvez elas conseguem ser mais efetivas. Então, o que é que está acontecendo na minha escola? O aluno tem a aula da trilha, mas aí ele tem, vamos dizer assim, uma carga horária que deve ser feita no contraturno. Então, como é que vai ser feito no contraturno se não tem sala de aula no contraturno, porque no contraturno está tendo outras matérias, né, outras salas de aula, e como é que ele vai. Não tem uma sala extra, não tem um lugar apropriado. E outra, muitos dos nossos alunos, eu até já fiz uma pesquisa, e eu constatei que pelo menos assim, 18 a 23% dos alunos da minha escola, dos turnos manhã e tarde, sem contar o da noite, eles trabalham.
eles têm empregos, vamos dizer assim, de meio período. Então, eles não conseguem ter nada no contraturno. Por isso que eles procuram a escola regular, porque eles não poderiam estudar na escola de tempo integral ou de ensino profissionalizante. Então, eles acabam tendo que fazer essas trilhas, vamos dizer assim, de forma remota. E o ensino remoto, a pandemia nos ensinou, foi muito ruim. Gente, dá para sentir na fala da Aninha como ela tá angustiada, né? Como tá sendo uma coisa, uma experiência muito difícil, porque é fake, não tá sendo aplicado direito. Essa história de ter que ter aula no contraturno é muito séria, porque eu, por exemplo, eu fui uma estudante trabalhadora, eu trabalho desde os 15 anos de idade, eu fiz meu ensino médio todo trabalhando. Eu estudava à noite. E para mim não teria como ter aula no contraturno. Aí agora eles criaram essa hipótese, né? Pode ser remoto, pode ser. Só que aí é o fake, porque é uma aula que a pessoa vai ter enquanto estiver trabalhando, não vai ter. É o fake, é mentira. Não Camila, rola. é o que eu digo, eles pensam, esse pessoal que cria isso, eu acho que não conhece, não anda no interior, É, não vê, como diz, dos grotões, para ver como é uma escola pública no interior e mesmo em capitais. Acho que não sabe, bota na cabeça, pensa, vai talvez para a Suécia, para a Dinamarca, né? Assim, vai lá, oba, vamos botar isso no Brasil. Só pode, só pode. Aí eu estava vendo aqui só uma observação. Aquele ministro Mendonça Filho, que foi do tempo do Temer, pernambucanozão e tal, ele faz parte, depois que ele saiu, né? Desde 2019, ele faz parte da Fundação Lehman, viu? A hum, Lehman, que é a favor desse ensino médio, aquela fundação cujo o nome é Lehman, é daquele senhor, né? O grande o executivo ricão, ricão, que faliu ricão. a lojas americanas. É. Mas tudo bem, né? Pois o Mendonça Filho, que era o ministro e que ficou doido, apressando para implementar esse novo ensino médio, ele é da Fundação Lehman. Só um detalhe. Cara, eu fiquei pensando aqui nisso que tu falou, né, Camila? Eu acho que é uma discussão para ser até aprofundada depois, porque assim, de fato, você tem muitos alunos que têm que trabalhar no contraturno, né? Ao mesmo tempo, a proposta de integração total das escolas no modelo tempo integral, ela é uma realidade. Pelo menos aqui no Ceará foi uma promessa de campanha do Elmano. E aí, como é que você lida com essa Tem que contradição, ter né? bolsa, tem que ter bolsa. Para Ter segurar os bolsa para alunos, manter a tem que ter galera. bolsa, tem que ter bolsa. Porque Tem senão que você vai ter. ter problema de evasão, Vai, né? Pelo menos vai, para essa galera que é mais vulnerável, que vai. precisa de uma renda para poder ficar o dia todo no colégio, É. realmente É, dá para se tem que ter acompanhar. tudo, tem que ter alimentação completa. Na minha escola tinha, eu chegava na escola e jantava na escola, gratuito, lá era uma escola municipal em São Paulo. A Mas tem alimentação que eu ter, acho que entendeu? faz parte do plano, né? É, Mas a questão da bolsa é realmente. fundamental, senão não dá, senão não dá. Outro professor que também conversou com a gente é o Denis Maciel. Aí ele já é de um outro tipo de escola estadual aqui do Ceará, tá? Ele trabalha em Maranguape, na Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos. A dele é em tempo integral. Então, é diferente da escola da Aninha, tá? Então, vamos ouvir como é que está sendo também para ele, porque é igual, está sendo muito complicado. Vamos ouvir. Lembro eu, nos idos finais ali, ainda em 2015, 2016, né, nós fomos convidados pela SEDUC para opinarmos, porque o governo federal estava abrindo lá as possibilidades de analisar os novos conteúdos que seriam ou não abordados no novo ensino médio, fazer propostas e tal. Então vinha sendo um processo razoavelmente democrático, né? Mas, como tudo nesse país, a democracia começou a nos deixar aí no final ali nesse período, né, 2016 e tal, as coisas começaram a degringolar com Temer e adjacências, que é quem vai empurrando o negócio meio goela abaixo, né? E as coisas, a gente aqui pelo Ceará tentou se articular, cheguei a participar de algumas reuniões com o pessoal da SEDUC, no sentido de se é obrigatório, se terá que ser implantado, então vamos nós aqui no estado do Ceará tomar a frente nesse processo. E a fala à época era exatamente essa. Porque o pessoal do MEC não sabe o que está fazendo e aceitará a proposta que vier. Se nós tivermos a melhor proposta, a nossa proposta vai vencer.
Mas mesmo esse processo foi encerrado de forma nada democrática, aí nesse caso, muito por culpa da pandemia, né? Por conta do processo da pandemia, parou-se completamente de falar sobre o novo ensino médio e ficou o desespero sobre o ensino remoto, o ensino híbrido, e logo quando da volta, também não se queria muito falar sobre ensino médio, a pauta era muito recomposição curricular, né? Que era meio que como lidar com muitos desses meninos que tiveram problema de acesso à escola, acesso à formação durante o período da pandemia e que a gente não quer deixar para trás, né? E aí, né, chegamos ao fatídico novo ensino médio, né? A escolha dos livros foi feita de forma extremamente atrabalhoada, né? Na escola onde estou, nós basicamente tivemos acesso a capas dos livros que apareceram em um PDF, que foram debatidos em uma reunião com a coordenação. Quando retornamos no primeiro ano, de fato, presencial pós-pandemia, o ensino médio já era uma realidade, já tínhamos que aplicá-lo sem ter muita ideia do que é que estava rolando, né? Do que é que estava sendo feito. A SEDUC buscou fazer algumas reuniões. Agora, a SEDUC, né, tentou reativar o modelo dos professores, coordenadores diários, sistema PCA, para tentar atender essa demanda, e nananã. Enfim, a SEDUC está tentando fazer o papel dela, mas a gente está falando de um modelo que não faz sentido. A gente está falando de um modelo anglo-saxão, norte-americano, de ensinar o menino a fazer culinária, de fazer marcenaria, de fazer fotografia, que eu tenho aí instituições muito exitosas que vão lá e beleza, tem um laboratório para isso, tem uma cozinha industrial para isso, mas a gente está falando do Brasil, onde infelizmente boa parte das nossas escolas não tem banheiro para o menino usar com dignidade. E que estão sendo obrigados a estudar de forma em tempo integral em escolas adaptadas que não eram adaptadas nem para aula normal. Quem dirá para sustentar meninos dentro do estabelecimento escolar de manhã e de tarde. Então, assim, alguma coisa tinha que mudar. Tinha. Os dados eram claros. O ensino médio no Brasil tinha dados de evasão muito grande. Nós temos resultados nas avaliações externas que não são tão bons quanto a gente pode ter, mas a forma como mudou não foi correta. E a aplicação daquilo que se propôs com essa mudança, até o presentemente, é falsa. Assim, boa parte dos professores não tem a menor ideia do que está fazendo, boa parte das gestões escolares também não tem a menor ideia do que estão falando. É mais um depoimento forte. Bem claro, como eu estava dizendo. O pessoal pensa no modelo lá do exterior, dos países avançados, aí não pensa no Brasil, como ele disse, que não tem escola que não tem nem banheiro digno para ser usado. E outra coisa, assim, olha só, é porque realmente no papel é tudo muito bonito, você tem aí os itinerários, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e tal. Aí, tal hora, a escola, eu fico imaginando, né, fazendo a FIC aqui na minha cabeça, a escola diz, rapaz, eu não tenho como implementar essas 4 bichos aqui, não, vamos ter que, bora botar 2. Bora Mas botar isso é só 3. real, é. Aí é real, É real. né? Assim, você numa situação, num processo atabalhoado, como disse o Denis, apressado, tendo que dar conta da recomposição de conteúdos da pandemia. Gente, como é que você oferta plenamente esses 4 itinerários? Não tem como. Isso existe formação pesada de professor. Menino, que confusão. Que confusão. Mas, gente, deixa eu trazer aqui. A gente procurou ouvir a SEDUC, né? Assim, tentei falar com a assessoria da SEDUC, a gente tem a versão da secretaria. A secretaria reconhece que há problemas, de fato, e muito por conta disso que o Denis relata, né? Tinha um processo de discussão, um processo de implementação gradativa em escolas pilotos, e isso foi interrompido mesmo por conta da pandemia, teve os problemas da pandemia, e o cronograma não mudou, né? O cronograma do MEC não mudou. E o governo passado, isso foi o que eu estou dizendo, não é a secretaria, não. O governo passado podia ter, rapaz, vai começar a implementação do novo ensino médio, né? Peraí, vamos ver aqui o que a gente faz para poder dar certo. Não, deixaram para lá, não tinha ministro que prestasse, 5 ministros durante uma gestão, 0 continuidade dos debates, então o negócio... Acho que vale a pena até lembrar, né, Inês, os ministros da educação, teve aquele que era o colombiano... O da Universidade Mackenzie, né? É o pastor que fez as Bíblias com a foto dele na primeira página, né? Isso, foi. Um dos últimos, Ele foi o penúltimo. Milton. Aí teve aquele que eu nunca sei dizer o nome dele, Weintraub.
Weintraub, Vai entrar, Weintraub. vai aquele, entrar. aquele cidadão, Weintraub. coitado, ele Da não tinha balbúrdia. ele era contra tudo, insultava o povo, fazia, né? Então, aí teve um que foi, mas não foi, tipo a viúva porcina, se lembra? Foi anunciado e não Era o foi. primeiro, esse... Não Ele foi. já era o segundo ou terceiro. Era Era o depois do segundo. Weintraub. Não era, mentiu É, no currículo. é. E o último que o último da desgestão do Cramunhão, que substituiu o tal do ministro da Bíblia, que mandava botar a foto dele na Bíblia e aquelas Do roubalheiras das escândalo barras dos pastores, com barra de ouro e tudo. aí o último já nem me lembro mais do nome. Que era Mulher, tu Esse aí acredita ninguém. que eu não me lembro? Também não me lembro desse último Não, aí que mas passou. ele também era já era do ministério, coisa assim. Isso aí eu já não me lembro. Não me lembro. E teve o primeiro, que era aquele que era olavista, que era até estrangeiro. Colombiano, então. Lembra? É, O Vélez. Vélez. Era Vélez, era? era. Era Vélez, era Vélez. Tá Era aqui na vendo? América do Sul. Tá vendo que um negócio desse não ia dar certo, meu povo, nessa conjuntura, né? Aí eu vou colocar aqui a manifestação da SEDUC, óbvio, né? Que é o outro lado, né? A partir do que os nossos convidados falaram. A SEDUC tem colocado que esse processo é realmente complexo, exige tempo e acompanhamento para que sejam identificados os pontos de atenção e os ajustes necessários, né? Para poder encaminhar as soluções. Diz que a Secretaria iniciou a implementação em 2022 nas turmas do primeiro ano, né, do ensino médio, na oferta diurna das escolas. Gradativamente, essa implementação segue em 2023, abrangendo agora a primeira e a segunda série do ensino médio, e a primeira série do ensino noturno. Que era assim, né? Realmente, 2022 começava só o primeiro ano, 2023, primeiro e segundo, e em 2024, primeiro, segundo e terceiro, que é para poder o próximo Enem abarcar essa primeira etapa, essa primeira formação, né? Essa primeira experiência de alunos oriundos do novo ensino médio. A Secretaria ressalta que houve um aumento real na carga horária ofertada, inicialmente na primeira série do ensino noturno, saindo de 20 para 25 horas semanais. Dessas 5 são realizadas de forma remota, né? Então, dessas 25 horas, 5 são remotas, que é aquele problema que a Camila trouxe, isso no fim das contas, pode até estar ocorrendo, mas, na prática, isso acho que a Secretaria vai avaliar no futuro como pode estar sendo complicado de fato. Entre os desafios atuais estão a recomposição das aprendizagens por meio da priorização curricular alinhada à implementação do novo ensino médio, a formação continuada de professores e a necessidade de elaborar materiais estruturados para os itinerários formativos. Ou seja, os desafios são concernentes a tudo que se refere ao novo ensino médio, né, de fato. A SEDUC afirma que vem desenvolvendo ações didático-pedagógicas nas seguintes frentes: avaliação diagnóstica e formativa, material didático estruturado, formação docente, além de tutoria em língua portuguesa e matemática. A Secretaria disponibiliza desde 2016, isso que eu achei interessante, um catálogo de unidades curriculares eletivas, pelo fato dessa oferta acontecer, mesmo antes da implementação do novo ensino médio nas escolas de tempo integral. A partir da implementação, foi elaborado pelos professores um catálogo de trilhas de aprofundamento, que sugere uma opção de trilha para cada um daqueles 4 blocos de áreas, né, dos itinerários, ciências humanas, ciências naturais, sociais e tal. E aí, em cada bloco, tem um conjunto de 20 unidades curriculares. Então, esse negócio está sendo preparado, como o Denis falou, está tentando, a Secretaria afirma que está tentando fazer a sua parte, mas o cenário é complexo demais, meu povo, é muito complicado. E aí, né, Camila, acho que a gente tentou ver o máximo de situações que podem estar acontecendo no Ceará. Tem esses problemas que ninguém há de negar, está aí os professores na prática dizendo como é que está sendo. E eu tentei, será que não tem alguma escola de tempo integral no Ceará que esteja funcionando, que isso tenha sido colocado, né, de maneira mais calma, menos atabalhoada e esteja funcionando? E eu recebi a indicação de uma escola em Caucaia, que é a escola professora Iraci Pereira de Alcântara. E quem falou com a gente sobre como as coisas estão acontecendo lá foi o coordenador, Felipe Marques, tá? Conversei também com o diretor, que é o Valber, mas quem nos mandou áudio explicando como está a situação lá foi o Felipe Marques. Bora ouvir? Nas escolas, o ano letivo sempre começa com as famosas jornadas pedagógicas, que são reuniões onde a gestão escolar e o corpo docente traçam as diretrizes para o decorrer do ano.
E a nossa jornada de 2022 foi totalmente dedicada ao novo ensino médio, no qual trabalhamos os princípios norteadores, o novo currículo, a BNCC e também a postura do professor frente a este novo desafio. Ou seja, quais mudanças atitudinais o professor deveria ter para abarcar as demandas dessa mudança. E todos nós, enquanto escola, vimos que um novo ensino médio é inevitável por dois motivos. Primeiro, por ter peso de ser uma lei nacional. Segundo, porque a escola precisa atender às demandas da própria sociedade e preparar o aluno para que ele dê prosseguimento aos estudos em cursos superiores ou para o mercado de trabalho. Quem nunca ouviu aquele famoso questionamento dos alunos: eu estou aprendendo isso para quê, professor? E percebemos que o novo ensino médio também se propõe a responder esse tipo de questionamento, principalmente quando o componente curricular do projeto de vida passa a ser obrigatório e ele ganha um grande protagonismo neste novo currículo. Não que a política educacional do Ceará já não abordasse esse tema no seu currículo, mas agora o projeto de vida teria força de lei. Ou seja, o currículo escolar dialoga de forma definitiva com o propósito de vida dos alunos. Em relação às trilhas de aprofundamento, ficou definido que elas seriam iniciadas somente no ano letivo de 2023, mas que o processo de escolha delas, por parte dos alunos, já deveria ser feito em 2022. E na ocasião da escolha das trilhas, resolvemos que apresentaríamos as trilhas para os alunos em reuniões com cada turma, para que eles soubessem o que de fato era aquilo e como esses componentes se implicariam no novo Enem e também na sua própria vida. Além dessa reunião com cada turma, realizamos também uma reunião com os pais, explicando a mesma coisa a eles e pedindo que eles conversassem com seus filhos sobre as escolhas das trilhas, pois não é fácil para um jovem ter maturidade para definir algo tão sensível sozinho. Em relação às escolhas dos alunos, todos os 4 blocos receberam demandas de enturmação. Claro que é impossível lotar todos os alunos em suas primeiras opções devido à capacidade de lotação da turma. Assim, pedimos que eles também indicassem escolhas para as primeiras e segundas opções de trilha. De toda forma, fizemos o possível para lotar todos nas escolhas que os alunos e as famílias decidiram. E assim, iniciamos 2023 com os alunos das segundas séries enturmados a partir de suas escolhas, articuladas nos seus projetos de vida nas trilhas de aprofundamento. Eu acho que vale a pena destacar que essa é a visão de um gestor, né, de um coordenador, e não necessariamente a visão do professor e do aluno que está ali na prática, tendo que lidar com esse novo modelo. E aí tem as experiências que a gente trouxe aqui, né, que não são boas. O professor Felipe coloca, né, que as jornadas pedagógicas do início do ano passado foram totalmente voltadas para essa questão do novo ensino médio, mas é pouco, né? Isso levaria anos de planejamento, de discussão interna, de preparação dos professores, né, de preparação de emendas das disciplinas. E, assim, não deu tempo, não dá tempo, não tem como estar bom esse negócio, né? Por mais que haja um esforço de gestão, o pobre dos professores deve estar tudo doido. E os alunos, então? E aí, assim, acho que cabe também a gente deixar claro aqui que a gente tentou contato com o MEC, né, o Ministério da Educação, tentamos lá, mas até este momento da gravação, que é o domingo 19 de março, a gente não recebeu nada. Se a gente receber alguma coisa para a gente também coloca lá no Instagram, viu? A gente atualiza. Mas o Camilo se manifestou no Twitter, né, Inês? Ele estava bem caladinho com esse negócio do ensino médio, não falava disso, aí manifestou no dia 15 de março. É. Passado. Então, ele disse o seguinte: apostamos no diálogo para reavaliação do novo ensino médio. Por isso, o MEC abriu uma consulta pública com audiências, seminários e pesquisas junto a estudantes, professores e gestores para debater a pauta de forma democrática. E mais adiante, prosseguindo o tweet dele, ele botou: além disso, o MEC irá recompor o Fórum Nacional de Educação, reintegrando entidades e movimentos populares a esse importante debate sobre o futuro da nossa educação. Daí é o que temos da palavra do MEC, né? Foi esse Twitter do Camilo Santana. Eu acho, assim, a gente tentou, então, como falou bem a Ebele, a gente tentou ouvir um bocado de gente, pegar vários lados, enfim, porque é um debate complicado, tem muitas nuances, e eu acho, tenho a impressão de que é um assunto, essa questão da educação, a gente vai voltar a falar disso, porque o Ceará é meio protagonista, né, tá ali liderando o MEC, então a gente vai ter que voltar a falar da educação em outros momentos. Então, se ficou faltando alguma coisa, gente, calma que a gente também tem o nosso limite, né? Não damos conta de Camila, tudo. o professor Felipe complementa a fala dele,
também destacando as limitações, né, desse Sim, processo. Vamos ouvir, só para finalizar nosso vamos, relato? vamos sim. Em relação às dificuldades de implantação e implementação do novo ensino médio, é importante que a gente observe a conjuntura do momento em que o novo ensino médio foi implantado. O novo ensino médio, como todos sabem, foi implantado no ano de 2022. E o ano de 2022 também foi um ano atípico. Nós estávamos saindo da pandemia, ou seja, a pandemia ainda não tinha acabado, pois a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 ainda não estava totalmente consolidada e isso implicava em muitos impasses para a escola. Principalmente em como nós ofertaríamos o ensino para os nossos alunos, se seria no modo presencial, no sistema remoto ou no modelo de rodízio. Ademais, ainda tínhamos que ter um olhar especial para o tema da recomposição das aprendizagens, que foram aquelas aprendizagens não consolidadas durante o período da pandemia. E ainda tínhamos que iniciar um novo ensino médio, que pela força da Lei 13.415/2017, deveria ser iniciado no ano letivo de 2022. Além disso, é importante que a gente olhe um pouquinho para trás em relação ao ano letivo de 2022, pois existia um grande vácuo de gestão no MEC, iniciado pelo governo golpista de Michel Temer e aprofundado de forma criminosa no governo Bolsonaro, que tinha como principais bandeiras a perseguição e desmoralização de figuras históricas como o grande Paulo Freire e também pautas retrógradas como o homeschooling. Por sua vez, o novo ensino médio, que deveria ser a principal ou uma das principais bandeiras do governo federal para a educação, ficou relegada a terceiro plano. Ou seja, em vez do governo encampar uma grande campanha formativa sobre o novo ensino médio, prover a escola com recursos e sensibilizar toda a comunidade sobre essas mudanças, eles estavam preocupados com debates inúteis e sem nenhum benefício para a educação. Em relação ao chão da escola, é nítido que todo o processo incipiente necessita de ajustes. Por isso, é necessário que haja mais formações para gestores e principalmente para os professores, sobretudo em relação ao processo de implantação das trilhas de aprofundamento e o seu aspecto interdisciplinar. É necessário que as escolas tenham mais recursos em mãos para que as atividades sejam potencializadas e o ensino se torne de fato significativo para os alunos. Temos, então, essa diversidade de vozes plurais, né? As cunhãs aqui, né? Fazendo essa curadoria de falas também, que acaba sendo importante para a gente entender melhor o fenômeno, né? Que está aí, vai afetar uma geração, né? De jovens aí que logo, logo estarão na universidade, vão ser afetados, e isso tem urgência, né? Essa é uma discussão que é urgente. Antes do momento do desabafo, que é o momento, né, que a gente adora fazer, tem um erramos que a gente tem que dar em relação ao episódio passado, em que abordamos a vida, né, do Zé Nobre Guimarães, né, foi a biografia não autorizada do Guimarães. Aí tem um detalhezinho de uma parte ali que tem uma correção, né, Inês? Segundo consta, a gente recebeu a informação e colocamos no episódio passado que Adalberto Vieira, aquele ex-assessor do Guimarães, que foi flagrado com os dólares embutidos em uma peça íntima, não estava agora na canoa quebrada, tinha largado totalmente política e tal, e inclusive citamos episódios que ele ficou constrangido e tal. Aí a gente soube que ele não está em Canoa Quebrada com uma barraca, ele não é barraqueiro de Canoa Quebrada. E que também continuava na política, pelo menos indiretamente, porque a esposa dele, Raimunda Lúcia, é vereadora da Câmara Municipal de Aracati e pelo Partido dos Trabalhadores. Pronto. Muito bem, está feita a correção. Agora sim, o momento do desabafo, momento do recadinho, momento discunhã. Bora começar, Inês? Manda. Sim, foi uma Cunhanzete que escreveu para a gente, pedindo para a gente falar isso, um assunto que foi tão repetido e tão eterno, que é o povo de situação de rua nas praças centrais de Fortaleza. Essa pessoa, ela trabalha no centro e ela vive aquilo ali, ela passa na Praça do Ferreira, ela passa na Praça dos Voluntários, que é ali onde tem a sede da Polícia Civil, e bem pertinho tem a Secretaria de Finanças da Municipal, né, a Cefim. E ela disse que, por exemplo, na Praça do Ferreira, as pessoas em situação de rua aumenta cada dia mais e são tão fixas, ali já é a morada deles, que tem um que está criando galinha, hein? Criando galinha. Já tem um galinheiro ali, tem umas gaiolas de galinha e tal. E na Praça dos Voluntários, não é culpa das pessoas, e é assim, porque eles têm que usar a praça para
fazer o quê? As necessidades fisiológicas e tal, eles não têm onde morar. E realmente o mau cheiro entra até naqueles locais de trabalho ali ao redor. E ela pergunta por que que a prefeitura não faz nada, não cuida, tá entendendo? Aí, engraçado que sábado à noite eu estava passando lá na Praça do Ferreira, e estava um gari falando sozinho, um gari até jovem, aí olhou para mim, para o cônjuge, e disse assim, olha aqui, tá vendo aqui? Eu varrendo, varrendo, que tempo que eu varro. Comecei ali daquele lado, já estou aqui, olha lá onde eu comecei, tudo sujo de novo, tudo sujo de novo. O pobre, coitado, ele pelejava realmente para manter limpa aquela praça, mas é difícil com as pessoas morando ali. Agora, se pergunta, por que que a prefeitura não faz nada? Não tira aquelas, sei lá, conversa, faz alguma coisa para Isso melhorar é aquela feito às situação. vezes, né, E Inês? fica muito, muito as pessoas que estão circulando por ali, é constrangedor ver aquilo. É constrangedor ver tanta É. gente sem a mínima condição de sobrevivência. Deixa eu comentar teu descunhã. Não era nem, não era nem o governo Sarto, já era um, sei lá, se era Luiziane ou Roberto Cláudio. Eu lembro de uma matéria que falava sobre quão complexo é essa questão dos moradores de rua. Assim, muitos deles estabelecem uma rede de socialização mesmo naqueles É, lugares e não querem sair. Não querem sair por vários motivos. Muitas vezes porque os abrigos oferecidos não atendem a condições realmente melhores para aquelas pessoas, né? Às vezes são quentes, não tem boa ventilação, eles ficam longe das pessoas com quem eles já convivem, então é um problema tão complexo. Agora, demais. e aí eu vou pegar carona nesse teu descunhã, é muito angustiante. A gente, mesmo no governo Lula, claro que né, são 3 meses de governo ainda, né? Não dá para sentir diferença, mas, gente, eu não vejo a hora de realmente a gente começar a enxergar na rua a diminuição dessa galera que está em situação precária. Olha, os supermercados, todos os que eu frequento, têm famílias na porta pedindo comida. Né? Isso a gente viu, se agravou no governo Bolsonaro, e, gente, eu não vejo a hora de esse pessoal estar em condição de dignidade de novo e, sabe, sair dessa situação. Gente do céu. Ave Maria, bora, governo Lula, cuida, pelo amor de Deus. Vai demorar um pouquinho, porque esse ano, por exemplo, já não tem muita perspectiva, tem até um temor de recessão, né? E se mantiver mesmo com esses juros nas alturas, ah, o negócio pode ser mais lento do que a gente gostaria, né? A recuperação financeira do país. Ébile Rebouças, manda logo o seu disco, mulher. Ai, mulher, meu descunhã foi sobre essa situação aí que aconteceu no BBB, né, do assédio contra a Dani, uma participante do Big Brother do México, que veio para o Brasil, entrou na casa e, coitada, teve a vida, assim, desgraçada, porque se envolveu, né, foi vítima de 2 casos de assédio, 2 homens diferentes, o MC Guimê e o cara de sapato, que foram expulsos, né, exemplarmente. E eu estou trazendo esse assunto aqui por vários motivos. Assim, eu não estou assistindo mais Big Brother, estou acompanhando o que sai nas redes, né? O que sai nas redes. E uma primeira questão é que a galera estava dizendo que o Big Brother se tornou sinônimo de degradação, que não sei o quê, que o programa é um lixo, papapá. Gente, mas é o Brasil aquilo ali. É o Brasil. São situações cotidianas que estão acontecendo na casa. As pessoas estavam querendo muito que houvesse mesmo a expulsão, e eu até, gente, não nada ser expulso. Mas foram, né? Porque o meu temor é que é tão Brasil que até quem decide pelas punições acaba sendo reflexo dessa cultura permissiva que existe no país. Então, aquilo ali vai ser degradante, vai ser, porque o país é aquilo ali mesmo, é um espelho. E outra coisa, sabe, que eu fiquei pensando, eu ensaiei aqui, fazendo aqui uma reflexão, eu ensaiei no começo, quando eu vi as primeiras cenas nas redes sociais, passar pano para o cara de sapato. Porque eu vi que ele estava ali num jogo de sedução com a menina, com a Dânia, e ela rindo, e ela aparentemente curtindo. Eu, rapaz, será? Ensaiei essa passada de pano. Aí me mandaram um fio do Twitter com todas as cenas, né, em que ela diz claramente que não, que já chega, que ele está bêbado, e ele insiste em chegar a imobilizá-la, né? E aí eu, cara, assim, é tolerância zero mesmo. São crimes, né, são ações tipificadas na lei, não tem passação de pano de forma alguma.
Gente, e eu falo isso, é uma sensação tão ruim, sabe? No dia seguinte, eu vou assistir o Big Brother para ver o dia seguinte. Eu nem quero saber, vou ver, não. Porque é um sentimento tão ruim que traz, assim, para a gente, que eu... Ai, mas quis trazer esse desabafo aqui, porque eu acho que é um assunto que foi importante, né? Foram 2 expulsões justas, que sirvam de exemplo, exemplares, e que, depois do não, tudo é assédio. Depois do mínimo não, tudo é assédio. Então, é ficar atento a isso. Ô, Ébreco, tu pegou carona na minha, descunhando o meu, terminou? Desculpa. Pode falar. Peguei, Ei, como aí eu vou pegar no teu, porque sábado à noite aconteceu assédio à filha de uma colega nossa, jornalista. A filha dela, já uma menina, é nova, 30 e poucos anos, mas é casada, mãe, estava esperando justamente a filha sair do banheiro de um supermercado, ali na Avenida Múcio Tabosa, e foi assediada. O cara passou, pegou e tal. A sorte, o marido dela estava no carro, o marido da assediada, e deu todo apoio. Tinha uma viatura perto que ela disse que, felizmente, também foi muito atencioso, as pessoas, os policiais da viatura. Resumindo, o cara foi preso sábado à Ai, que noite bom na Avenida isso. Monsenhor Tabosa, naquele supermercado que tem ali. Vocês sabem Sim. qual é? Pois foi. Ela estava esperando, porque o banheiro desse supermercado é fora, não fica dentro ali da Ai, área de compra dos corredores. Eu estava, eu não quero dizer os nomes, está ali a menina, que é filha da nossa colega, e esperando já a filha, uma menina de 14 anos, esperando que ela saísse do banheiro, e foi agredida. Mas ela não é besta, e fez o que tinha de fazer, denunciou, foi polícia, o cara foi preso na hora, sábado à cara, noite. a sensação de ter uma pessoa Mas tocando graças a no Deus seu ela está corpo. bem, o marido estava dentro do carro, perto, esperando. Ave Maria, a minha mão fica gelada só de pensar na Pois cena. então. E é por isso que é tão importante ter na televisão, né? Televisão que é um veículo de massa, chega nas pessoas, ter a punição. Assim, cara, eu acho que aos poucos esse tipo de atitude vai mexendo, sabe? Os caras já vão Vai, pensar mais vezes antes de fazer uma besteira dessas. Tem que ter a punição. E uma punição dessas em rede nacional é muito legal. É importante. importante pra Eu caramba. Então, duvidei que fosse rolar. pois Eu é. achei que ia rolar do Guimê, que é mais flagrante ainda, porque o cara fica pegando no corpo da menina. Gente, na frente das câmeras, meu povo, é uma coisa louca. Mas eu achei que, assim como eu, no início, né, antes de ver todas as cenas, achei que a do sapato será, não sei o quê, eu achei que para ele iam passar pano. E, felizmente, expulso igual, porque quem vê as cenas, as falas, tudo que ela falou, percebe que realmente houve uma extrapolação ali do limite. Agora, eu vou deixar o meu é só uma coisa bestinha, mas falando, já como o episódio teve a ver com educação, tem um problema cognitivo em boa parte da população e que eu atribuo também à nossa educação, a educação que a gente recebeu e que continua recebendo, e que, se for mantido esse viés acrítico ou até emburrecedor em muitas situações, imagina como vai ser daqui a alguns anos a interpretação das pessoas. Tem uma pesquisa da IPEC, que é o antigo IBOP, né? É o Instituto que era o IBOP, mudou o nome, virou IPEC, que foi publicado no jornal o Globo neste domingo, falando que é a avaliação do governo Lula, mas a pergunta é uma pergunta que chamou a atenção. O Brasil viveu risco de comunismo com o Lula? 47% da população diz que não, discorda dessa afirmação, mas 44% concorda. Acha que pode virar comunista com o Lula. Não, É uma eu me situação que, irritada o que explica isso? Eu juro. O que explica isso? Cara, 44%, É quase a bicho, é muita metade. coisa. É o povo que Não, eu votou não no sei. Bolsonaro. Claro. Cara, mas eu É não sei o assim. que é pior, esse tipo de Conheço, pergunta. eu tenho nas minhas relações, gente, que nunca abriu um livro, nem aquele que eu vivo dizendo. Primeiros Passos, da editora Paulina. Primeiros Passos, é bem pequenininho assim, 50. Aí pode saber o que é comunismo, mas não. Mas Sabe é não. gente que às vezes tem mais escolaridade alta, tem graduação, pode ter até um mestrado e um doutorado. Eu não é falta de escolaridade, mas é gente que não consegue ter compreensão, fazer leitura de mundo, e que realmente não abriu livros básicos, que não consegue Não abri, entender. não. Fez mestrado, Pode? doutorado em matemática, mas só sabe os números mesmo. Nunca li o. Não,
Aí eu vou dizer para vocês, eu acho que esse número está muito alto, ele claramente reflete uma decisão ideológica de responder sim, sabe? Mesmo que a pessoa saiba que não tem negócio de risco de Pode comunismo, ela ser. vai dizer sim. Eu acho que tem porque o percentual está Mas muito alto. tem gente que acha, tem gente que acha. Eu sei Conheço que gente de perto sim. que acha. Olhe, a pessoa que dizia para a gerente lá da empresa dela, cuidado que a partir de amanhã, porque o Lula ganhou hoje, isso era domingo na noite que o Lula ganhou, a partir de amanhã você tenha cuidado, porque quando você chegar em casa, se você tiver um quarto desocupado, tem gente que vai ocupar porque é o comunismo. Isso é real, isso é real. Não acho que não tem, mas Na tem. família do meu cônjuge, na família do meu Tem. cônjuge tem gente que acha assim, tinham começado a falar assim, agora cuidado, a casa de praia, vão tomar a casa de praia, a casa, o sítio, vão tomar o sítio. E aí, tem os complicadores, né? Tipo, lá em Portugal, teve uma medida agora, porque tá tendo uma alta nos preços dos aluguéis muito grande, e aí tomaram uma medida lá para realmente limitar esses valores, e aí começou a rolar a fake news de que era no Brasil, que o Lula tinha feito isso. E aí a galera já começa a ficar louca com isso também. Tarará, tarará. Gente, assim, só alimentando em torno dessa ideia do Acredito, comunismo, sabe? Porra, aí falou assim, ó, gente, foi lá em Portugal, o país que vocês todos querem ir, entendeu? Morar? Foi lá, querido, não foi aqui não, baixo. Pois Porra, eu vou aproveitar teu discunhã e recomendar um episódio do Porta dos Fundos chamado Fake News, que é maravilhoso e tem a ver com isso. bora atrás disso, né, gente? Agora vamos para os cheiros. Vamos para os cheiros, tá bom? De desabafar. Quem tem cheiro, levanta o dedinho. Vamos lá. Eu tô pobre de cheiro hoje, ó. Eu Tá, sempre sou a mais pobre, né? eu Menino, vou. eu tenho um cheiro para o Magno Regis, que a gente teve um não encontro em Teresina. Eu tinha postado que estava em Teresina, e Magnus Regis é um piauiense que estuda pós-graduação no Rio Grande do Sul, mas estava na cidade dele, Natal, em Teresina, para passar uns dias de férias. Aí ele disse, você está aqui? Aí, sim, estou aqui em Teresina. E ele já ia viajar naquele dia. Mas coincidiu, queria fazer umas compras num shopping e eu estava nesse shopping. Só que ele disse que ficou tão assim, olha aí, ele vendo assim, uma celebridade, que ele não quis, ele não acreditou que era eu. Aí depois ele botou no WhatsApp, você estava toda de cor de rosa no shopping Rio Poti? Eu digo, estava, com uma pessoa mais jovem, eu digo, era eu. Disse, pois sai, eu não acredito. Pois ele me viu e não falou. Eu digo, eu estava toda de rosa, fantasiada de avó da Barbie. Mas ele estava lá, ou seja, era um encontro que não houve, mas estávamos no mesmo lugar. Então, um beijo para ti, Magnus. Muito massa. Falando em encontro, já quero antecipar aqui para a galera, dia 27 de abril vai ter o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, vai estar aqui em Fortaleza e já vai marcar um encontrinho dos ouvintes do Vida. E como nós estaremos cunhãs, vamos também chamar os ouvintes das cunhãs. Aí a gente faz um encontrinho maior, né? Mas vai ser divertido. E vou fazer também uma recomendação vai estar por aqui no sábado que vem. É sábado e domingo, agora eu tô tentando achar aqui, gente. O Lira Neto, gente, vai estar no sábado. É sábado que vem, ele vai É dia estar 25, eu acho, dia viu? Vamos olhar. 25, exatamente. Vai estar no MIS, ali no Museu da Imagem do Som, conversando com a Socorro Racioli sobre o novo livro dele, a arte da biografia, de escrever biografia. E a arte da Sábado. biografia. Então, vamos lá, gente. Bora. Quem estiver em Fortaleza, bora lá. A gente se encontra também. Vamos lá dar um cheiro no Lira e na Socorro. Aproveitar, dar beijo nos dois. Aí é bom demais, gente. A gente ter esses escritores maravilhosos aqui pertinho da gente. Nossa, incrível. Acho um luxo. É isso? Chegamos ao final? É isso. Pronto. Pois pronto. Boa semana para todos. Com certeza. É só vou deixar o recadinho que, se você quiser se tornar assinante, vai lá, se torne assinante. A partir de R$10 por mês, recebe um episódio exclusivíssimo, bacana, muito divertido. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandando um pix para ascunhaspodcast@gmail.com. Então temos sempre na produção do episódio Euzinha, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Bavada Gagá da banda Breculê. E é isso mesmo. Até a próxima semana, meu povo. Tchau!